Boa noite, dia de número 123 do nosso projeto de minimalismo digital. Hoje eu formulei algumas perguntas para identificar o propósito de permanecer vários dias com foco no longo prazo, de seguir esse sistema, esse projeto, esse programa, esse movimento de minimalismo, aqui com foco no digital. E eu anotei essas perguntas e vou dizer: minimalismo digital, para que mexer com isso? Por que não acompanhar o ritmo da maioria? Por que ficar anestesiado com o entretenimento das redes? Por que não ficar anestesiado com o entretenimento das redes sociais? Por que não aproveitar o pão e circo que durante todo o tempo nós somos estimulados? Por que não aceitar a jornada mais fácil? E o que eu ganho com isso? Para que ser diferente? Para que ser autêntico? E a pergunta capital: para que me esforçar para enxergar a realidade, se para viver a fantasia eu só preciso me acomodar? Então, essas são as perguntas que eu tento responder todo dia. Porque eu sei que a motivação, ela só vem de tempos em tempos. E ela é incerta. Então, eu preciso ter na minha mente, no meu interior, um porquê, um objetivo, um certo propósito para seguir fazendo a mesma coisa todos os dias, para fazer com que o meu cérebro aceite de bom grado essa mentalidade de disciplina, de autodisciplina, de autoconhecimento e de minimalismo. Bom, eu faço analogia com um sapato apertado. Bom, por que um sapato apertado? Vejamos. Digamos que eu estou com o sapato apertado. Ele é bonito. Ele é vistoso, ele não me deixa descalço, me protege das pedras pelo caminho, mas ele é apertado. E a dor me incomoda. E a dor não incomoda apenas o local, não apenas o pé, mas ela incomoda todo o corpo. Todo o corpo fica desconfortável por causa do pé apertado. Certo? E essa analogia que eu uso é o seguinte: enquanto eu não encontrar uma alternativa, um calçado adequado para aliviar essa tensão do pé, eu vou e me manter com o sapato apertado no pé, o meu pé vai ficar dormente, vai gerar ali um efeito de anestesia no meu pé, certo? E aí eu explico essa analogia da seguinte maneira: o calçado apertado é uma mente dispersa, é uma mente confusa, agitada, ansiosa, e onde eu não consigo focar em nada, onde em todo o tempo eu permaneço distraído, entendendo? E se eu permaneço, que eu anotei aqui,
Isso não significa que parou de doer. Só significa que eu preferi não gastar energia em sair dessa situação, aceitando a condição medíocre e incômoda. Então, esse é o sapato apertado. Quando eu me acostumo com uma rotina desregrada, cheia de entretenimento, cheia de recompensas rápidas, né? Gastando várias horas com telas, gastando várias horas com redes sociais, gastando várias horas com conteúdo que não agrega em nada. Eu estou permitindo que esse pé fique dormente. Esse sapato está apertado, está incomodando, mas a minha escolha é permitir que o pé adormeça, que cause nele um efeito anestésico. Essa é a nossa mente. O pé é a nossa mente. Se eu acostumo o meu cérebro a todos os dias receber informação inútil, né, de baixa qualidade, se eu me coloco nessa posição passiva, eu acabo em situação dormente, em situação duradoura, às vezes permanente, de maneira dormente, anestésica. Esse é o biotipo, esse é da maioria da população, que está anestesiada, dormindo, distraída, né? E aceita de bom grado. Prefere aceitar a dor do que buscar uma solução. Prefere conviver todos os dias com o mesmo problema e permitir que ele cresça sem antes achar uma resolução para esse problema. Tudo é escolha, né? E o calçado adequado seria viver em um estado de presença, consciente, livre de distrações. Entende? Vivendo a realidade que me gera satisfação e paz. Então, por que essa ideia de minimalismo? Por que essa ideia de presença? Por que essa ideia de buscar consciência? O que acontece? O cérebro, ele é preguiçoso. E sendo preguiçoso, ele vai usar as melhores rotas para economizar energia. Então, quando você quer mudar a sua mentalidade, você quer mudar o seu comportamento, você quer ter atitudes mais saudáveis, você quer aumentar a qualidade de vida da sua vida, você está mexendo com uma estrutura, né, com um sistema já estabelecido. E aí isso leva tempo, isso tem necessidade de esforço, isso tem necessidade de repetição para você criar novos caminhos neurais. Então você vai ter que passar pelos conflitos internos, você vai ter que passar pelos momentos de deserto, pelos momentos de dificuldade, pelos obstáculos, vai ter que enfrentar as tentações, as armadilhas que o cérebro vai colocar diante de você para você voltar para o comportamento anterior, voltar para a mentalidade anterior. Vai ter que quebrar as amarras da dependência, porque, querendo ou não, um hábito feito de maneira recorrente por muito tempo, né, um mau hábito, no caso um vício, ele gera dependência e cria todo um sistema de recompensas
né, todo um sistema de dependência para te amarrar e não permitir que você seja consciente e busque a tal libertação, certo? Então, é um processo de desapego para acessar a presença e assumir o controle da situação. A Bíblia diz que a liberdade só vem pelo conhecimento da verdade. E a verdade só é possível através do autoexame diário, com uma dose de sinceridade sobre si e sobre as suas atitudes. Sempre disposto a olhar para os próprios erros e corrigi-los. Então, um ser humano disperso, distraído, não consegue reconhecer os próprios erros. Ele passa a vida vivendo uma fantasia, uma ilusão, né? Num estado de catarse, né? Sendo abastecido diariamente pela internet, porque a internet produz um conteúdo infinito. Então, o ser humano que cai nessas armadilhas todos os dias e não procura aumentar o seu nível de consciência, ele permanece em estado de transe, né? Ele se torna parte desse sistema e é como a areia movediça. Quanto mais ele se dedica, quanto mais tempo ele gasta, mais profunda é a sua dissimulação e mais difícil é reverter esse processo. Então é o seguinte, só pode lutar para acessar um nível maior de consciência e de presença, aquele que não se contenta em enxergar apenas a ponta do iceberg. O que ele faz? Ele mergulha para ver aquilo que a água, né? Essa água desse mar, dessa confusão, desse barulho, desse ruído, não te mostra. E ele enxergar as raízes do problema, enxergar em que pé, né, está a situação. Se o ser humano não examinar a si mesmo e não se consertar e não se corrigir, né, não de fato prestar atenção e alterar a sua rotina, a sua mentalidade, o seu comportamento, os seus comportamentos, ele nunca vai compreender o que é ser presente e o que é ter paz plena. E essa é a minha escolha. E a minha decisão é viver em tempo integral, né? É viver esse estado de presença em tempo integral e permanente. E eu sei que nada nessa sociedade atual, nada me estimula a buscar esse tipo de mentalidade de comportamento. Pois então, eu como indivíduo tenho que fazer isso por mim mesmo, certo? E isso demanda tempo. Isso gera conflitos internos. Isso mexe com as limitações, isso mexe com gatilhos, isso mexe com os nossos problemas internos, né? Então, assim, é preciso o ser humano ser consciente
olhar para dentro de si, perceber a si mesmo e escolher a rota que quer percorrer. Porque tudo é escolha, tudo é decisão. E quando você aceita permanecer no pão e circo, quando você aceita ficar à mercê do entretenimento, você também está fazendo uma escolha. Quando você deixa as águas rolarem, quando você não toma decisões a seu favor, você também está fazendo escolha, certo? E o resultado final desse processo que leva tempo, que gera esforço, que gera atrito, né? Que para te libertar da lama, da confusão, das limitações, do barulho, do ruído, da comparação, o resultado final vale a pena, certo? É o estado de presença, é poder viver uma vida de acordo com as suas bases, de acordo com os seus princípios, e uma vida que gera satisfação e te traz paz e paz plena. E uma mente leve e consciente, onde você é o autor da sua própria história. E onde você gerencia as suas emoções e os seus pensamentos. Então, é retornar à configuração inicial, né, ao projeto original que é o homem que governa a si mesmo. Então é isso que é por isso, né? É simplesmente por isso. Aquele monte de porquês finaliza nisso, ser o condutor do seu barco, ser o senhor de si mesmo, tá bom? Essa é a minha reflexão do dia de hoje, um dia de número 123, né? Pouco mais de 4 meses seguindo essa jornada, ajustando a rotina e buscando viver com mais qualidade de vida. Então, por hoje é só. Amanhã, se Deus permitir, tem mais, tá bom? Forte abraço.